para mais um Queca de Política, Gilson. Bora lá, o episódio de hoje é um episódio que eu acho que quem tá assistindo esperou bastante, porque a gente vai falar diretamente com a galera do Legislativo. O que é importante. A gente precisa compreender que a comunicação, ela tem uma diretriz e tem um porquê fazer, por que não fazer. Então, se você estiver fazendo uma campanha ou fazer a gestão e você não andar ao lado do jurídico do seu candidato ou do seu vereador, seu político, você vai para canto nenhum. A gente vai falar com o advogado, presidente da Comissão Especial de Processo Legislativo da OAB, especialista em processo legislativo, criador do Edlei. Ele hoje está do outro lado da bancada. Breno Valadares, muito obrigado, meu amigo. Seja muito bem-vindo ao Muqueca de Política. Vamos temperar esse negócio aqui, porque hoje vai ser bom. Com certeza. Não, eu quero agradecer muito o convite de vocês. Dizer, Paulo, já conheci há muito tempo. O Gilson estou conhecendo aqui hoje, Gilson Fernandes. Cheguei cedo, vi a entrevista com vocês com Israel. Uma entrevista maravilhosa. E senti falta, até comentei aqui nos bastidores, senti falta da gente falar um pouco sobre legislação. E quando eu criei o Edlei, foi justamente para ter essa questão, a comunicação e a lei andando em conjunto, porque nada adianta você falar de forma burocrática, de forma ortodoxa, como dizem o povo, né? De forma complicada, sem prolixo, né? Tantas palavras para falar sobre processo legislativo. Imagine. Processo, quando você fala de processo, parece que você já está falando de alguma coisa que já é problema. Que ruim, complicado. Já é treta. Já levei um processo. Não é processo. Porra, meu irmão, ainda mais legislativo. A lei já é um problema. As pessoas só se lembram da lei na hora de pagar imposto de renda, na hora que tomam a multa, só na hora quando que o bicho passa o sinal vermelho em diversas situações da vida. E, na verdade, não é assim. Aí a gente criou essa linguagem para comunicar não só com o vereador, com o deputado, com o senador, mas com as pessoas de uma forma geral, de uma linguagem simples, descomplicada. Então, inclusive, fizemos um seminário com a participação enorme de diversas pessoas da área de comunicação sobre comunicação legislativa. Foi o primeiro encontro de comunicação legislativa, a TV Alba organizou, a Fundação Paulo Jackson, junto com a OAB e diversos atores, e a gente está querendo o auxílio de vocês aí para que a gente chegue cada vez mais longe com essa questão. Cara, eu acho que logo na sua introdução você já falou uma coisa que a gente aqui... Introduzi bem, não foi? Lá ele. Mas logo na introdução aqui você já falou uma coisa que a gente fala bastante aqui, que é a democratização do acesso à informação. O próprio podcast da gente surge dessa necessidade de democratizar o acesso para que a gente possa debater as pautas de comunicação. E aí a gente tem, dentro do meio do direito, do meio jurídico, do meio legislativo, um pouco de complicação na hora do acesso a essa informação, justamente pelo que você falou, né? Pô, fala em processo legislativo e aí vem uma porrada de palavras complexas, né? A primeira impressão que se passa realmente quando a gente começa a entrar dentro da seara do juridiquês é que a gente não vai entender nada. Como que tem sido esse desafio? Porque a gente sabe que existem políticos com um nível de instrução avançadíssimo, mas existem políticos com um nível de instrução mais baixo. Como tem sido o seu desafio para descomplicar para esses caras o entendimento da necessidade de ser atuante, de criar projetos de lei consistentes e fazer esses caras entenderem para onde vai, para onde não vai, o que pode e o que não pode? Criticar político é muito fácil, a gente sabe disso. Agora, criticar nós profissionais da área já fica um pouco mais difícil, mas eu vou me arriscar nessa seara. A primeira crítica que eu faço é justamente aos profissionais de comunicação, que não estudam o processo legislativo, que não estudam o fazer da lei, não estudam quais são os instrumentos legislativos. Isso é uma coisa fácil. Agora, essa crítica é uma crítica destinada simplesmente ao profissional de comunicação? Não. Sabe por quê? Porque o próprio curso de Direito, ele não ensina o processo legislativo. É uma aula nos 5 anos de curso. Você acredita num negócio desse? Sério? É uma aula. Você para se especializar, você teve que buscar cursos, leituras. Exatamente. Livros. Eu tive que escrever 3 livros porque não tinha ninguém que escrevia sobre esse assunto. Sem falar sobre o histórico do processo legislativo. Quando é que começa o processo legislativo? Porque assim, a gente fala de desigualdade no nosso país. Fala que o Brasil não deu certo. É uma mentira. É uma falácia isso. Por quê? Porque o Brasil é o país que mais deu certo no mundo. Porque o Brasil, em 1850... tiveram 3 leis que moldaram o que o Brasil é até hoje. O que o Brasil é um país desigual, excludente e discriminatório.
E foi para isso que foram feitas essas leis. As leis iniciais no Brasil foram feitas para isso. Em 1850, teve o quê? A lei de terras, que proibiu mulher de comprar terra, que proibiu o negro de comprar terra, que proibiu o pobre de ter terra, né? Foi feita imigrante de ter terra. Foi feita a Lei Eusébio de Queiroz, que em 1831 foi feita a lei para inglês ver, que era acabar com a escravidão, mas em 1850 foi feita a Lei Eusébio de Queiroz e foi feito o Código Comercial. Aí você vai olhar a estrutura piramidal do Brasil. Foi feito assim. A elite continua sendo elite não e o mudou. povo continua É um sendo projeto de pobre. país que deu certo, apesar de ser Continuamos desigual. Eu entendi o que Exatamente, você a gente falou. fica olhando pra cima e dizendo aqui, rapaz, esse negócio não tá dando certo. Não tá dando certo pra quem? Tá dando certo há 200 anos para alguém. Exatamente. Para quem formatou essas leis, né? Exatamente. Provavelmente. Aí o pessoal falou, porque a Ivana é a primeira mulher. Imagine, nós estamos em 2025. Sim. Ivana Bastos, a mulher mais votada entre homens e mulheres, tem que dizer, a deputada estadual mais votada. Foi uma surpresa ela chegar à Chegar à presidência da presidência. Assembleia. E aí depois falar, são 190 anos que ela não foi. Não, são 190 anos, não, são mais, porque em 1823 tinha o Conselho Geral da Província da Bahia, Sim, que já era um que já um era protótipo de tipo, um Alba. protótipo. Aí depois virou a Assembleia da Província, a Assembleia Provincial, e depois virou a Assembleia Legislativa. E aí a primeira mulher só foi se eleger, que Presidente da é casa. Maria Lúcia Coutinho, depois de 1932, com a reforma que Getúlio Vargas fez no país, Sim. a deputada estadual. Inclusive participando de vários projetos importantes. E aí eu quero convidar vocês, né, que são da comunicação, para vocês se encantarem com esse mundo do fazer da lei. Sim. E de uma coisa importante, comunicar, aprender a comunicar o que está escrito ali na lei para a população. Né? Fazer essa transcrição, fazer essa tradução, essa ponte tão importante. Porque assim, se as pessoas não participam no processo legislativo, é porque elas não entendem que o processo eleitoral, ele não se acaba ali. E aí eu quero falar aqui para vocês algum recado aqui, viu? Para que vocês da comunicação consigam compreender o alcance que vocês podem ter quando trabalham em conjunto com a qualidade técnica legislativa, que é você transformar o mandato de um vereador não simplesmente num processo de reeleição naqueles 45 dias de campanha, mas você ter 4 anos para poder fazer campanha, falando sobre legislação, né? Falando sobre cultura, falando sobre... O pessoal diz assim, Breno, quais são os principais pontos que o vereador pode fazer na sua cidade? A primeira coisa é aprender a gastar o dinheiro que ele ganha. Que é o dinheiro do mandato. Imagine, quem está no mandato tem assessor, tem tudo ali para tocar o barco, para fazer daqueles 4 anos algo para ele nunca mais se deixar de se reeleger. Sim. E ele tem muitas vezes a Câmara tem uma verba específica de comunicação, uma verba específica para pagar o salário do cara, para você fazer uma TV digital, para você fazer... o cara não sabe nem como acessar, né? Porque não... Uma coisa que é importante citar, que eu já tive experiência assessorando vereadores, é que às vezes o cara não conhece nem o regimento interno da Câmara. Já começa daí. O que é o regimento interno? Já começa daí. Exatamente. E assim, o assessor de comunicação também tem que conhecer o regimento interno para saber o que pode fazer, como o Paulo citou aqui no início, o que não pode, o que pode comunicar, o que não pode, como comunicar determinadas coisas. Mas na grande maioria das vezes você chega e encontra um processo em andamento de um mandato que ninguém sabe nada, cara. Tem Câmara que você não pode fazer, não pode abrir o conselho de ética porque você não tem um código de ética. É loucura. Eu sei que... consegue entender isso, é maluquice, né? Eu sei que quando vocês fizeram Moqueca Política, vocês praticamente abriram um portal de serviço público nessa área de comunicação e na área de política. Sim. Então vocês acreditam na luta coletiva. Com certeza. Com certeza. Então acredita na política. Mas a gente não pode deixar de acreditar de que pessoas o indivíduo também faz a diferença na luta política. Então um profissional qualificado, um profissional bem qualificado, no mandato de vereador, ele faz a diferença não só para o vereador, mas também para a sociedade de forma geral. Sim. Fica aquela dicotomia. O que importa é a luta política ou o indivíduo? Um indivíduo bem preparado faz uma luta coletiva muito melhor e um coletivo despreparado,
ele tira as oportunidades do Sim, indivíduo. sim, Então, sim. a gente tem que saber lidar com essa questão. E eu acredito muito que você que teve a oportunidade, com certeza, você viu que ali, cercado, muitas vezes você via as limitações de um vereador. E essas limitações são reais. Sim, Inclusive, limitação pela própria Constituição Federal, exato. né? Que você lá delimita que o Congresso Nacional trata sobre direito penal, sobre direito de trânsito. Então, aquele vereador que muitas vezes quer dizer assim, eu vou proibir aqui o motociclista de Não andar vai. de capacete aqui porque está tendo muito assalto. Não vai. Porque você não vai mudar o Código de Trânsito. É. Isso. Você não vai aumentar o número de vereadores através de uma resolução dentro da Câmara Ele Municipal. tem um limite de atuação que às vezes ele até desconhece, né? E às vezes tem alguns que pagam mico, né? Porque desconhece esse limite de Paga o atuação. mico, mas ganha o voto. E Viu? propõe alguma coisa assim que de repente vira meme, né? O cara, pela própria falta do conhecimento. Eu tive em duas realidades, tá? E aí você pode explanar até melhor do que eu, porque eu vim, fui para desenvolver um projeto de comunicação. Explanar, cara, inteligente é outra coisa. Né? Eu fui para tocar um processo de comunicação e existiam assessores voltados para produção legislativa, né? Então a gente fazia ali um diálogo, né? Mas eu tive na realidade da cidade pequena, que o cara não tem acesso a nada, não tem verba de assessor, não tem nada. O cara faz um sacrifício para ter alguém para ajudar ele em alguma coisa. E estive na capital, onde existia um corpo de profissionais trabalhando, envolvidos nos processos. E aí eu quero que você, até para a galera que assiste a gente, que tá tanto de um lado quanto do outro, que você diga pra gente assim, bom, na capital, onde se tem acesso a mais recursos, onde se tem mais profissionais, o melhor caminho para o cara tocar uma produção legislativa boa é esse. Já no interior, e aí você já pode... Você também é comunicador, você não pode se isentar disso aqui, né? O cara tem um podcast e recebe os maiores nomes do direito, ele também é comunicador. Não venha só como advogado, nem como jurista aqui, não. Tô tentando aprender com vocês para poder melhorar. E aí você fazer esse paralelo das oportunidades que existem para os dois tamanhos, né? Pra gente não falar só pro grande nem só pro pequeno. Você descrever um pouco essas oportunidades que às vezes Você eles acha que o perdem. tamanho importa? Lá ele, de novo. Não. O tamanho da câmara, rapaz. Lá ele 3 vezes. Demais. Lá ele pro Max. Pela sua experiência, você deveria ficar com o pequeno ou com o grande? Veja bem. Eu preferi o Paulo, já que você teve as duas experiências. Veja porque bem. assim, ó, a realidade do vereador é uma realidade muito difícil. Embora a gente separe na atuação profissional entre câmaras pequenas, médias e grandes pelo orçamento, a realidade é que as campanhas nas cidades grandes elas são muito mais caras e acabam comprometendo o vereador com financeiro, Por um longo período, né? Às com vezes. jurídico, com comunicação, e às vezes o cara recorre a cigano, o cara recorre a agiota, e recorre a esses profissionais também. Verdades difíceis de serem ditas, mas verdades. A gente tem que falar a verdade, porque a gente está aqui para apresentar a solução. Se você não faz um bom diagnóstico, você não tem um bom remédio. É real, é E real. assim, a gente está aqui para apresentar esse remédio. E o que é que a gente pode falar? Geralmente o que é que o vereador faz? Por essa dinâmica eleitoral, ele acaba comprometendo o mandato todo. Como? Contratando o cara da comunicação que fez a campanha dele, contratando o advogado eleitoral para ser prestador de serviço no mandato, para terminar de pagar, porque as coisas estão muito caras. Então, assim, muitas vezes é fugir dessa realidade meramente eleitoral para entrar no profissionalismo da política, Sim. do profissionalismo da comunicação, do profissionalismo do legislativo. Então, acho que o primeiro recado é esse. O segundo recado realmente, é muito diferente você trabalhar não só com cidades que são pequenas ou grandes, mas por quê? Não é pela verba que ela arrecada, é pela estrutura econômica que permeia aquela cidade. Por exemplo, aqui em Salvador, o que é que gere a economia? São serviços, né? O que é que gere a produção, por exemplo, numa cidade que tem população pequena, mas como é Camaçari e São Francisco do Conde? Sim, A questão petrolífera, a questão química, a questão das indústrias. O que é que gera a questão lá em Maracás, né? Que é uma cidade gigante, ou cidades como Boquém do São Francisco, que tem um grande território, mas tem uma população pequena, é a produção agrícola. Sim. Então, você tem que compreender a realidade em que você vive. A realidade que todo mundo vive não é a realidade virtual, é a realidade
real, é aquela coisa, como é que o trabalhador do sindicato rural tá ganhando a vida, como é que o pequeno comerciante, o feirante, ou o grande comerciante também, que às vezes está quebrado, Sim. entendeu? O grande comerciante, às vezes, não consegue vender porque não tem, no comércio não está agitado. Às vezes você bota uma vara da Justiça do Trabalho em uma cidade e aquela cidade dá um boom. Por quê? A justiça influenciando ali. Por quê? Porque você consegue aposentar as pessoas, Sim, você começa consegue ter previdência, começa você a ter consegue... processos organizados, né? E a pessoa não precisa Exatamente. sair, porque às vezes eles não têm nem como sair, né? A depender do tamanho da cidade, do poder aquisitivo das Então, pessoas. o segundo buscar, conselho né? é conheça a sua cidade. Conheça a sua cidade. E como é que você vai conhecer a sua cidade? Por exemplo, pô, o cara já é vereador, o cara é um presidente de Câmara. Ele pode fazer um estudo de viabilidade econômica para fazer uma lei orgânica municipal. Para que você que não sabe, a lei orgânica, ela é a lei que rege o município. E para você também que não sabe, a Bahia, ela em 1989, ela fez uma Constituição estadual. Uma Constituição bonita, fruto de uma luta bem feita, que inclusive garante participação popular, os conselhos populares. Né? Então, muitas vezes, o estudante de comunicação e o próprio estudante de direito, ele se vê amarrado pelaquela legislação constitucional federal e se esquece, por exemplo, que o processo legislativo aqui, ele é diferente do processo legislativo federal. Você vê, por exemplo, o Jerônimo editando ou expedindo alguma medida provisória? Não vê, porque na Bahia não tem medida provisória. Sim. Quais são os dois estados que têm medida provisória? Minas Gerais e São Paulo. Por quê? Porque consta da Constituição Estadual. Então, é totalmente diferente. Você fala, Breno, eu sou vereador lá de Porto Seguro. Como é que você poderia me ajudar com essa questão? Eu falo, primeiro eu tenho que olhar a legislação de Porto Conhecer. Seguro, o regimento interno e tal. Mas o que é que eu posso falar que é uma coisa geral? Conheça a sua realidade. O vereador ele tem que conhecer a sua realidade. E o assessor de comunicação, ele tem a obrigação de olhar para a cidade e ver regionalismos, ver expressões. O Edilei não é uma Sim, expressão baiana, Sim. que comunica, inclusive, como lá ele, comunica É. no nacional. A galera já vê. Porque você sabe que de sexta-feira é de lei o cara É tomar de uma lei, cervejinha, no exatamente. domingo é de lei o cara ir para a igreja, é de lei o cara pegar seu primeiro salário e já pagar logo as contas, já pagar logo os boletos. Então É ele de tem que lei. entender esses regionalismos, essas questões que são fundamentais. Agora, a terceira coisa, eu acho que não esqueça o que é que fez você virar vereador, que são sonhos, que são as suas perspectivas de vida, mas também essa questão de você ter a perspectiva não só de transformar a sua vida, mas transformar a vida das pessoas. Porque aquele Sim. voto que as pessoas deram em você, elas querem que você seja um instrumento de mudança não só da sua vida, Sim. mas também da vida das próprias pessoas que Sim. votaram em você. E como é que você vai fazer isso? Fazendo lei. Não É. tem jeito. Essa sua fala foi interessante pelo seguinte: a gente costuma encontrar, né? E Paulo tem até mais bagagem aí e pode falar, mas assim, a gente costuma encontrar muito vereador que é um especialista em voto, né? E aí, às vezes, o cara deixa esse processo todo para um assessor. Não é ruim o cara delegar para alguém competente, Não. né? Mas aí, uma coisa que você falou aí me chama a atenção, que é o seguinte, porra, o cara tem que ter, naquele processo de produção, ele tem que ter a visão dele, tem que ter o feeling dele, né? Então, o que você falou é muito interessante até pra gente chamar a atenção para assessores de comunicação, né, que possam estar assistindo e que queiram dar esse conselho pro político que eles assessoram, que você tem que fazer o cara participar verdadeiramente no processo, porque senão não tem a cara dele ali, não tem os sonhos dele, não tem as ideias dele, que é justamente o que fez as pessoas votarem nele, é quem ele é, né? E aí, destrinchando isso, o que eu queria que você falasse pra gente aqui é o seguinte, o cara às vezes ele chega com muitos sonhos, né? Ele quer mudar o mundo, principalmente no primeiro mandato. A gente vê cada vereador que acha que o cara vai mudar toda a lógica do mundo, né? É natural a gente enxergar isso. Como você lida com... Você tem seus clientes, né, dentro da política, como você lida com acomodar esses sonhos e trazer esses caras para a realidade? Porque o que o cara quer é uma coisa, mas o que pode é outra totalmente Eu acho diferente, que né? sonho você não acomoda.
Eu acho que sonho você incentiva, mas e coloca sempre um pé no chão daquilo que pode ser realizado. Porque o pior sonho é aquele que você não pode concretizar. Senão ele vai ser simplesmente um sonho. Agora sim, tem gente que gosta de viver no mundo platônico, né? Por que platônico? O Porque mundo nunca de vai se Alice. realizar, utopia que nunca vai se realizar. E aí tem partidos políticos que fazem discursos hoje aí sobre revolução, sobre Completamente descolado da realidade, né? descolado da realidade. Não consegue governar uma cidade, não Não consegue existe. fazer aquelas costuras políticas tão Vive necessárias. A gente radicalizado. está vivendo uma situação hoje aqui que eu posso falar. A questão do IOF, por exemplo, e a questão do decreto que o presidente Lula fez e que o Congresso fez um decreto legislativo ilegal, vamos falar logo a verdade, mas que teve força política para poder frear O que o governo queria o que o fazer, né? governo queria fazer. A troco de quê? A troco de quê? Aí você vai ver. Porra, mesmo sendo ilegal, eles conseguiram que o Supremo Tribunal Federal dissesse, rapaz, ó, eu não vou dizer que é ilegal o decreto legislativo que foi expedido. Não tem briga. Para não ter briga. Por que para não ter briga? Porque o Supremo foi invadido. E a mídia, o que é a mídia? Os caras são escrotos, a galera é escrota. O cara faz a tentativa de golpe, né, no dia 8 de janeiro. Aí chega lá, faz cocô na cadeira do Supremo Tribunal Federal. Quebra tudo. Violenta, fere policiais, queimam ônibus, queima carro, depredam tudo. Destrói patrimônio da União Destrói- Histórico, né? Destrói coisas que não tem preço, Não tem- que não tem valor. Se você dissesse assim, rapaz, eu vou gastar aqui 1 bilhão para ressarcir. Não, você não gasta 1 bilhão, porque tem coisas ali que não tem preço. Que acabou. E aí a mídia chega assim. O cara é condenado a 18 anos porque pegou a bola que a Pelé assinou que estava lá no Supremo Tribunal Federal. O homem que citou na cadeira de Alexandre de Moraes é condenado a 17 anos. E aí passa o que a imagem para a população? De excesso. Isso. Passa essa imagem. O governo Lula está em guerra com o Congresso. O Congresso está em guerra com o Supremo Tribunal Federal. É essa imagem que tentam passar. Por quê? Por causa dessa questão. Assim, quem é que manda na mídia? Quem é que... antigamente nós tínhamos 5 canais de comunicação. Graças a Deus temos espaço como esse aqui, só uma moqueca política para a gente refletir sobre isso. Mas tinham 5 canais de comunicação. Mas na internet, por exemplo, que é só um dono, né? Então, o que é que vai se fazer com relação a todas essas questões que são problemáticas, que são... E aí a gente fica, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Tem vereador que fica ali fazendo as churumelas, coisa e tal, papapá, mas ele não representa ele mesmo. Ele representa um grupo econômico que colocou ele ali. Você acha que Bolsonaro, por exemplo, ele representa Bolsonaro? Claro que não. Todo político, na verdade, Exato, ele o já próprio vem... Lula. tem Você acha que ele todo. representa Não. só os interesses dele? Não. Não, ele representa uma classe, um Diversas coletivo. pessoas que alçaram ele para aquele cargo, né? Até para que você construa um mandato, você precisa disso. Quem que lhe apoia? Pô, se você não tem um empresário para botar 10 reais Exatamente. na sua conta para você Aí o fazer vereador é acostumado a campanha, ganhar a eleição. meu Deus. Eu sou vereador, sou acostumado a ganhar a eleição, sou bom de voto. Mas você não faz um projeto de lei? Aquelas pessoas que votaram em você não vão se perpetuar nisso porque você não vai ter. Elas esperam uma produção, tanto né? assistencialismo. Você não vai conseguir empregar todo mundo que votou Não. no seu mandato. Você não vai conseguir Da cesta básica a dar todo cesta mundo básica, que votou. dentadura, Não. né? Não tem verba que chegue. Você tem que utilizar os meios legais que estão ali e que provavelmente vão. Por Que você exemplo, pode- você é um agricultor. Eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo que você vai unir o útil ao agradável. Por exemplo, tem essa questão da energia solar. Sim. E eu cheguei para o pessoal do sindicato da energia solar da Bahia, para o pessoal da associação, e eu advogo para o pessoal. E eu cheguei para os caras e disse assim, rapaz, por que a gente não procura os presidentes de câmara, os prefeitos, para que a gente possa, se a gente, a depender da iniciativa, por exemplo, se você quiser dar desconto no IPTU, no ISS, o prefeito ele pode encaminhar um projeto para a Câmara de Vereadores dizendo que quem instalar energia solar
Vai ter um... e for uma indústria, você tem desconto no ISS, você tem desconto no IPTU. E aí você une o útil ao agradável. Você Estimula... estimula a energia limpa, Isso. leva a energia para sua cidade e você tem um ganho de Pô, o ganho, produção, e o mas ganho político pro cara, o você capital troca político, a né? arrecadação, um pouco daquela arrecadação, e você tem um ganho de empregos. Você tem... Não, e o capital político, pô, o cara é de uma empresa, vai pagar pagar menos imposto, vai ter uma energia limpa, vai gastar menos com energia, porra. Para Então, o prefeito, não é um por bom exemplo, que a gente poderia é um ter ganho de isenção imagem. fiscal, nesse caso assim. Agora pense nisso. Aí o cara chega e diz assim, rapaz, eu vou colocar também energia solar no funcionamento na Câmara Municipal. Sim. Nas escolas, nos Aí postos na de Câmara saúde. Municipal, eu chego e negocio ali, Faz irmão, uma lei. você tem aqui, eu vou botar para todo mundo carregar seu celular aqui. Você já está economizando energia. Sim, Aí sim. você chega assim, você pode aprovar, por exemplo, que o vereador, como ele usa, né, vamos dizer que na época da pandemia, as pessoas trabalhavam muito de casa, Sim. então criou uma cultura de trabalho remoto. Então vamos dizer que os assessores e os vereadores trabalhem de casa. Então você pode colocar ali no mesmo CNPJ da Câmara, aquele quartinho que você tem na sua casa, tal, para que você também não pague a energia daquele local. Sim. Uma associação que é no povoado distante, né? Quer dizer, já que a gente está falando aqui de cidades que são enormes, como o Boqueiro do São Francisco, a gente pode descer A ali área pra é Teixeira grande, de né? Freitas, você Principalmente pode descer rural. a área rural e de difícil acesso, Ribeira do Pombal, Sim. Jeremoabo, e você pode ter ali um pedacinho da Câmara em cada povoado. E aí você instalar uma estrutura física lá. Sim, sim, é possível. É possível que o vereador atenda naquele próprio povoado que ele fez ali e que o assessor que mora lá tenha isso também. Então, assim, a gente tem que pensar em todas as alternativas. Isso Aí é que vem- criatividade, técnica e capacidade de realização. Mas aí que vem a importância do cara conhecer as possibilidades, porque você falou uma coisa aí no momento anterior que casa um pouco com isso, que é uma coisa que é meio que disruptiva. Por exemplo, um presidente de Câmara pode encomendar um estudo de viabilidade e conhecer o perfil do cidadão, conhecer o perfil econômico. Mas quantos presidentes de Câmara sabem que ele pode fazer isso? Quantos presidentes de Basta Câmara... conhecer Cláudio André, nosso amigo, e você vai ver milhões de possibilidades. Quantos presidentes de Câmara estão usando esse artifício? E aí eu saio até... A gente fala aqui de forma muito pragmática, tá? Eu saio até do fato de, o benefício para a cidade e tal. Porra, o capital político que o cara consegue com tudo isso aí que você falou, entendeu? Porra, quem não quer, enquanto candidato, ser apoiado por 10 empresas para as quais ele fez um projeto onde paga menos ISS para instalar energia elétrica? Você quer ganhar. É capital político, pô. Você quer ganhar mais capital político do que você botar, por exemplo, uma estrutura dentro da Câmara Municipal que você consiga atender todos os consumidores da sua cidade? Por que a gente não faz um PROCON na Câmara Municipal? Eu já falei até com o Felipe Freitas. Mais uma possibilidade. Tem essa possibilidade. Tem tanta possibilidade as câmaras municipais. E a galera não sabe. Só vamos fazer um corte aqui para que a gente consiga entender o que é a Câmara Municipal. E aí, nesse corte, eu vou até deixar de puxar um pouco sardinha aqui para Bahia, que eu sou baiano mesmo. Sim. Eu gosto de ter um sotaque e tal. Mas, por exemplo, a primeira estrutura estatal criada no Brasil foi uma Câmara Municipal. E não foi na Bahia, não. Diz que o Brasil começou pela Bahia, o descobrimento, mas a primeira Câmara foi São Vicente, em 1532. Foi feita a Câmara Municipal. É claro que depois o pessoal tocou fogo lá, que tinha um bacharel, né? Não sei se vocês ouviram falar dessa história. Tinha um cara que, assim, é muita mentira que a gente tem que descortinar quando você vai trabalhar com processo legislativo, com lei e com política, porque, assim, depois, em 1549, foi feita a segunda Câmara do Brasil, que foi a Câmara de Salvador. 300 pessoas vieram lá e construíram a Câmara Municipal de Salvador. E, assim, a importância era tanta da Câmara Municipal que ela não legislava. Porque, naquela época, não se fazia leis no Brasil. Não se faziam leis no Brasil. Mas ela julgava e administrava a cidade.
Era concentrado, né? O poder judiciário, o Era o executivo, judiciário e o executivo. tudo E o junto. legislativo era lá em Portugal, que a gente era colônia. Pegava a lei de lá, mas aqui aplicava aqui através da Câmara. Exatamente. E aí você tinha. Você tem hoje pessoas que não conseguem compreender direito o papel do vereador e confundem essa cultura do vereador, que é muito mais antiga do que a cultura de fazer lei. E aí diz que o vereador é aquele cara que resolve o problema da cidade e acha isso ruim. Não, isso não é ruim. É. O vereador, ele é o operário da política, ele é o chão de fábrica da política. Fala assim. E ele tem essa cultura de cuidar da vida das pessoas o mais próximo possível. Então, eu sou um crítico de determinadas situações que são, preto do branco é aquele ferro quente que vai chegar ali nas costas do vereador quando ele não consegue ajudar a pessoa. Mas ele é essa pessoa. Se às vezes não tem um vereador, não tem ninguém. Não tem mais ninguém para fazer, né, aquele papel. Essa colocação sua é importante pelo seguinte: o vereador, cara, quando ele descortina esse universo que você está apresentando aqui, eu acho que ele começa a entender que talvez ele não seja tão pequeno na estrutura, né? Porque muito vereador tem essa coisa de, eu não posso fazer nada, eu não tenho caneta, e aí vai focar em ser temático, eu sou o cara da saúde, então pega o carro, bota um motorista e aí fica levando gente para fazer exame, arruma exame aqui, arruma uma consulta ali. O vereador que entender que o processo legislativo pode dar uma musculatura para ele e assim, o cara que tiver acesso a essa gama de informações que você passa aqui, eu acho que ele começa a jogar o jogo em outro nível, né? E aí ele começa realmente a se diferenciar. Porque hoje o que a gente vê, na grande maioria das vezes, é o cara que escolhe um tema. Eu sou da educação, aí toda semana tá numa escola. Sou do esporte, aí vai pra todo jogo de bola que tiver na esquina, leva uma bola, um colete. Sou da saúde, bota um carro com um cara pra levar pra fazer exame, arruma um remédio aqui, outro ali. Cara, isso daí, primeiro, não se sustenta, porque como você falou, não tem dinheiro pra atender todo mundo. O cara que for numa cidade de 30 mil pessoas, 10% da cidade for atrás dele durante um ano, ele tá lascado, não tem salário que chegue. Ele, ao mesmo tempo, vicia as pessoas num assistencialismo e depois ele não faz nada de diferente dos outros. Então ele tá ali retroalimentando um sistema que existe e com o olho fechado para a possibilidade de talvez ele falar assim, pô, eu sou diferente, cara, eu tenho um processo legislativo criado pra gente dar entrada num projeto de lei aqui, eu tenho uma ideia aqui, e aí tem uns que ficam vivendo de indicação, que não vira nada, que no final a indicação é só pra fazer floreio, né? Eu indiquei, o prefeito tá nem aí pra sua indicação, cara. Então, eu acho que também o conhecimento, né? E aí você pode falar depois desse evento que que o Paulo já falou comigo a respeito de como você leva esse conhecimento às pessoas. Eu acho que o que falta realmente para essa galera hoje é a capacitação, é entender, cara, que existe uma possibilidade de você ser diferente, fazer um mandato foda, e o cara tá ali distribuindo remédio, cesta básica. Porra. Aí eu vou pegar um dado aqui do TRE, que são 4.599 vereadores na Bahia, disparados pelos 417 Olha quanto cliente. Quantos desses hoje estão de fato preparados para de fato fazer um mandato? Contando inclusive com a capital. Sua visão. Sua visão. Assim, Sua você visão. acha que, assim, quantos desses hoje assim, a gente consegue falar? Não, de fato tem políticos bons que estão sabendo usar, que sabem usar. Falando de vereadores, estou falando de deputados estaduais. Com certeza. Depende muito da visão e de onde a pessoa quer chegar. Porque tem muitas vezes que a pessoa usa um mandato de vereador como um trampolim político para chegar a ser prefeito, para chegar a ser governador, para chegar a ser um deputado estadual, o que é legítimo, porque o espaço da política ele vai necessariamente progredindo. Inclusive, tem muitos deputados estaduais que saem candidato a vereador, depois ele sai candidato a deputado estadual. Que o Israel, que a gente entrevistou, falou até sobre isso, esse plano de carreira que os caras mais antenados fazem, né? Bom, daqui eu quero ir para aqui, então eu vou me candidatar agora nessa primeira ali, a estadual. Tem uns que têm um discurso mais voltado ao interesse público de uma forma geral. Né? Tem uns que são aquele nichado da internet, que só ficou famoso com alguma coisa. Tem senadores como o Romário, que jogaram bola, que não sabe o que ele tá falando. Tem Tiririca, tem uns assim. Seria muito injusto a gente pegar todos os vereadores e botar no mesmo balaio. Tudo no balaio. Né? E dizer que, não tem. Tem muito vereador preparado, tem muito vereador capaz. Agora, você sabe assim, cada um tem que saber onde quer chegar e, assim,
se conhecer. Vou te falar um erro muito grave que o pessoal comete. O que é que acontece? Às vezes o cara é o vereador mais votado da cidade. Aí ele fala o quê? Eu quero ser o presidente da Câmara. Gente, o presidente da Câmara, ele não tem nada a ver com o vereador mais votado da cidade. Tem que ser mais Porque preparado. o presidente da Câmara, ele exerce um poder atípico. O que é um poder atípico? Aquele poder que ele não está acostumado. Ele não vai legislar e fiscalizar. Pelo contrário, ele vai ser fiscalizado pelo Tribunal de Contas do município, ele vai ser fiscalizado pela sociedade, ele Porque vai ter que a administrar o Câmara duodécimo, que exatamente, geralmente é porque 6% recebe o daquele... duodécimo, tem que prestar conta E de vai cada ter que- centavo Ele vai ter tem que prestar daquilo. contas, e se ele prestar atender contas todos ao os Tribunal de Contas do vereadores. município, que é extremamente técnico, ele não tiver uma equipe técnica lá dentro, um gerente, um administrador, um diretor de Câmara, que saiba fazer prestação de contas, se ele não tiver uma assessoria de qualidade, se ele pegar e botar aquela assessoria que trabalhou com ele na eleição e elegeu ele, e ele for botar a mesma equipe para poder trabalhar lá, para fazer só simplesmente receber salário e trabalhar na próxima eleição, provavelmente ele vai ficar inelegível. Então, assim, esse é um erro muito comum, né? Outro erro muito comum que o vereador costuma comer a pilha é de que ele não pode fazer projeto de lei que gere despesa para o executivo. Velho, quando eu vejo isso, Tinha uma máxima, né? é Que uma dizia canalice isso, tão grande. dizia isso. é uma canalice tão grande e os caras comem a pilha. Velho, não abaixe a cabeça. Você que é vereador, você que é vereadora, não receba a informação de primeira e acredite que aquela informação é verdadeira. Corra atrás. Se você tiver com preguiça, simplesmente faça uma pesquisa, dê um Google, faça uma pesquisa no GPT, pague o GPT, pague o DeepSeek, outro tipo de coisa e pesquise. E já tem Não até alguns acredite na primeira coisa. influenciadores na área do direito que eles falam bastante a respeito disso. Que existe essa crença, mas que não é verdade, né? Por quê? Até Porque que o cara tenha preguiça de Porque- pesquisar, só seguindo alguém já isso consegue tem um saber. paradigma que foi a questão das câmaras corporais. Sempre havia o dilema, eu posso ou não posso fazer isso, eu posso ou não posso fazer aquilo, tal. E aí, os vereadores lá do Rio de Janeiro, eles fizeram uma votação, aprovaram que era obrigatório o uso das câmaras corporais na Guarda Municipal. E aí o prefeito vetou o projeto e disse, olha, eu não posso... Primeiro, vocês estão se metendo porque eu vou gastar muito dinheiro para poder fazer isso. O que é que o vereador não pode fazer? Ele não pode se imiscuir na questão da competência privativa do prefeito. Mas só que isso não é competência privativa do prefeito. E aí foi até até o STF, e o STF decidiu. Olha, quando for uma competência concorrente, quando for de competência do vereador, ele pode sim, né, colocando a questão orçamentária, e aí lei não pode ser feita só por vereador, não pode ser feita só por advogado, não pode ser feita só por comunicador. A lei, ela tem que ser feita de uma forma multidisciplinar. Uma lei na área de saúde tem que ouvir um psicólogo, médico e outros profissionais da área de saúde. Sim. Uma lei na área de infraestrutura tem que ouvir um engenheiro, né? Uma lei que fala sobre o tráfego, ela tem que ouvir ela tem que ouvir um engenheiro de trânsito. Você tem que ter especialistas para poder fazer as coisas. Sim. Não dá. Você não faz orçamento sem um contador público de qualidade, sem um auditor, sem as pessoas. Então, assim, Por que vai fazer uma lei da cabeça de uma pessoa só, né? Se Não dá. todo o resto é tão cheio de pessoas ao entorno do processo, né? não dá. E não dá para você pegar qualquer profissional. Tem que ser um profissional que esteja ali labutando com aquele negócio no dia a dia. Porque, imagine. Que já tem Eu vou- as marcas, as cicatrizes. Imagine você pega um cara. Por que o baiano? Ele é um bom comunicador. Porque, meu irmão, pra gente se comunicar aqui é osso. Pra gente ser. Velho, A mesma você palavra se deu pode bem ter na 10 Bahia. significados. Você se deu bem na Bahia, você se dá bem em qualquer lugar do mundo. pra Você qualquer vê esse lugar do doido lá mundo. no ministério, tal. Você vê Duda Mendonça, vai várias pessoas. O baiano exporta. Além de você você tem que fazer a moqueca com pouco dinheiro, você ainda tem que dar resultado. Agora imagine um cara que é gaúcho chegar e vir fazer uma campanha aqui na Bahia. A campanha de um deputado estadual. A primeira E aí frase ele que ele chega lá em soltar Ribeira do atravessada Pombal, Vai receber lá ele. vai todo receber sem comentário de lá O ele. cara não vai nem entender. Lá ele, meu deputado. Que o pessoal vai falar pro O cara vai deputado. chegar ali no Porto da Barra e vai pedir uma carne,
uma cerveja com a carne. Não e vai, o cara não vai achar nada. Nesse dia ele vai tomar uma facada e vai, olha, meu irmão, uma carne e a cadeira aí vai ser R$ 200. Só você sentar. Só você sentar no só povo. Só pela puxada do R é 100. Exatamente. Então, assim, o que é que eu acho que é fundamental que a gente tem que fazer? Eu acho que a gente tem que construir espaços de qualificação, aperfeiçoamento, tanto da linguagem como do conhecimento técnico prático, né? Então, a gente não pode desprezar o conhecimento técnico e, sobretudo, aquele técnico que for o comunicador, que for o advogado, que desprezar a vida do político que ele trabalha, porque tem isso. Sim. Tem advogado que acha de salto alto. Ele que vai dizer o que pode e o que não pode o vereador fazer ou não. Não, irmão, é ao contrário. Você tem que dizer como ele pode fazer o que ele quer. Exatamente. Como é que ele vai comunicar de uma forma que ele vai atingir as pessoas. Porque muitas vezes a mensagem e a lei, o que ele quer, ele não consegue ali, ele tá ali tentando fazer aquele negócio e o cara se decepciona pô, com a assessoria dele de comunicação, Sim. com a assessoria legislativa, porque ele não consegue realizar nada, porque o cara só diz que não pode Não fazer, pode, que não pode, não pode, não pode. isso. É. Entendeu? Você- E pode, eu tenho certeza. Se chegar com um bom advogado, né? E aí, lá na Comissão Especial de Processo Legislativo, que você queira conhecer lá na OAB, o que não falta são bons advogados. Bons advogados para você extravasar tudo que você quer, todos aqueles sonhos que você quer realizar, né? Você vai conseguir. Ah, mas vai faltar o dinheiro? Não vai faltar, não, filho. Sabe por quê? Por quê? Eu vou falar. Você quer comunicar bem? Tem TV digital que as câmaras podem ter hoje, se elas quiserem. Eu ia chegar nesse ponto. Você falou da TV digital. Muitos vereadores falam assim: ah, não, é uma despesa, eu vou gastar dinheiro com isso. Ele vai gastar quanto? Não. Ele primeiro que não vai gastar R$1. E o retorno que Ó, ele vai ter com isso, tanto com a TV quanto com a rádio, é enorme. Tem um amigo meu que disse assim, olha, é fácil matar o leão por dia. O difícil é desviar de anta. Já ouvi isso em algum lugar. Eu já ouvi isso em algum lugar. Então, vereador, meu amigo, você tá matando o leão por dia, você vai dar uma de anta? Não Você pode. não vai gastar nada com TV digital. Tem muita coisa que você não vai gastar nada. Você acha que você vai gastar quanto para fazer um bom projeto de lei e levar energia solar para as pessoas? Você não vai gastar nada, você só vai ter capital político. Como é que funciona Aprenda esse a trabalhar, filho. Como é que funciona esse processo da TV digital em uma Câmara Municipal? Eu me interessei por isso aí, porque eu não Como é que sei você como pode fazer é que é isso conduzido. Uma das grandes coisas que eu acho que da área de comunicação que a gente tem é essa possibilidade hoje de você ter diversos canais. E o canal institucional é um canal fundamental. Toda Olha, Câmara é tem fundamental direito ao canal. o vereador ir para o podcast, é fundamental o vereador ter suas próprias redes sociais, mas é fundamental para a Câmara ela também ter um contato direto com a comunicação. Se você hoje inventa uma mentira, vamos chegar aqui hoje e fazer um teste. A gente inventa uma mentira sobre o vereador tal, que ele roubou, ou que ele tem um amante, ou que ele isso, que ele aquilo. Você pode ir da injúria à acusação de corrupção. O vereador não vai ter onde se defender. Sim. Não vai ter, ele não tem espaço. Eu sei disso porque não tem mais aquele negócio daquele jabá barato que o cara pagava Acabou pra sair isso. todo dia. Não tem. A comunicação é uma das coisas mais difíceis hoje. É você ter um canal de comunicação e esse canal seja de confiança. Ele pode usar as redes, mas ele vai chegar a 30, 40 pessoas ou vai chegar na bolha dele. E a TV digital é a oportunidade que tem, que o Congresso Nacional está dando, que o Ministério das Comunicações está dando, que a própria TV Alba também está abrindo as portas para que a gente faça inscrição, você receba gratuitamente todo o material. Imagine você ter Isso é. na Câmara 24 horas por dia. E aí não só para falar sobre a questão do vereador, não só para falar sobre projeto de lei, porque ninguém vai ficar aguentando ouvir projeto de lei o tempo todo. Sim, Mas sim. você pode abrir para os espaços culturais da sua cidade, você pode abrir para transmitir o carnaval da sua cidade, o São João da sua esporte da cidade, cidade. o São Pedro da sua cidade, Voltamos, o Baba, O Baba, Massa. exatamente. voltamos para o ganho de capital político. O cara que tiver a visão do que isso representa, Exatamente. Aí o cara diz assim: nada de ah, braçada. mas só que eu não posso chegar e cobrar para que tenha lá. Você pode fazer convênios, constituições, como o Ministério Público colocar lá dentro, como a OAB colocar lá dentro também canais informativos. E você pode sim, por exemplo, fazer com a FIEB um canal de televisão para falar sobre a indústria, sobre o comércio, sobre a FEComércio, por exemplo. Você pode colocar, você pode pegar o CDL e fazer convênios com a Câmara de Vereadores para que eles possam ter espaço e falar do seu produto lá dentro e eles lá se resolvam. Eles cobram para fazer o negócio, tudo tem jeito. Façam o programa e tragam, né? Só não tem jeito a morte, né? A gente viu que Sísifo tentou
Eu não sei se vocês já ouviram falar do trabalho de Sísifo, que Sísifo tentou enganar a morte. É um mito grego isso. Ele tentou enganar a morte. A morte chegou lá para pegar ele pegou, fez um colar para aprisionar a morte. E ele aprisionou a morte dando colar. E a morte, e ninguém mais morria. E aí Zeus, conversando com seus pares lá e tal, rapaz, mas ninguém mais está morrendo. O que foi que aconteceu? Sísifo prendeu a morte. E até nisso estava dando BO, porque ninguém estava morrendo, então os outros também não estavam trabalhando. A morte é uma consequência natural da vida. Mas Sísifo É um tentou dar acelerador de E processos. você sabe qual foi a penitência de Sísifo? Todos os dias ele tinha que trabalhar. Ele tinha que pegar uma pedra, subir a montanha e no final do dia a montanha caía. Aí no Olá. outro dia Sísifo pegava, tal. É. Por que eu tô contando essa história? Porque assim, ó, o trabalho do vereador muitas vezes parece que é enganar a morte. E muitas vezes parece que você está condenado a pegar a pedra todo dia ali embaixo da montanha e subir com ela. Mas vou te falar, esse caminho pode ser, mesmo subindo a pedra todo dia, pode ser um caminho de felicidade. Pode ser um caminho de alternativa. Pode ser um caminho de realização de sonho. E eu tô falando isso para você porque se muita gente fala mal de quem carrega pedra, eu digo, você pode pegar todas essas pedras aí todos os seus dias e construir um muro, uma casa, né? Fernando Pessoa que disse, havia uma pedra no meu caminho. E tem muitas vezes pessoas que pegam essa pedra e transformam a própria vida e a vida de milhares de pessoas. Sim. O vereador, quando ele está carregando a pedra dele ali, ele não está carregando só a pedra dele. É, Ele está carregando de um monte a de pedra gente. de um bocado de gente. É. E esse trabalho é todo mundo botou fundamental. Um pedacinho da pedra ali. Com certeza. A gente quer enganar a morte? Não quer enganar a morte. Mas até o nosso nascimento, até o dia da nossa morte, a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas. Não pode fazer? Pode. Devemos. Pode. E é um propósito que a política tem e que, em alguns casos, a gente vê que se perdeu, né? Tem político que tá ali, como você falou, às vezes é empurrado por algum grupo, alguma coisa, e os propósitos eles acabam sendo perdidos. E eu acho que a forma mais simples, né, de um vereador, de um deputado, ele fazer com que os propósitos eles aconteçam é entender desses processos para que, por força de lei, as coisas aconteçam. Porque é uma classe que não tem a caneta. Então, é muito mais difícil para eles realizar algo de forma direta, né? A gente sabe que tem emenda impositiva, etc. Tem alguns artifícios, mas não é a mesma coisa, né? E é uma queixa recorrente que a gente tem do legislador, né? Do vereador e do deputado mas eu não tenho a caneta, mas se Não, o cara essa queixa- sentar e essa estudar, queixa- ele tem. Essa queixa não é só do vereador, essa queixa também é do prefeito. E assim, a gente que é especialista em processo legislativo, no fazer da lei, a gente não pode ser otário. As coisas foram feitas para não funcionar. Aquele projeto que você falou lá atrás. Funciona bem. Lá atrás, houve uma amarração tão grande, tão escrota, tão filha da mãe, que hoje em dia, quando você quer fazer qualquer coisa, é difícil. Agora sim, por quê? Para construir uma escola, para construir um posto de saúde, para construir qualquer coisa, é necessário ter tanta burocracia de orçamento e coisa e tal. Claro que tem a tecnicidade orçamentária Sim. e tem as coisas que a gente tem que entender. Mas, assim, ó, os caras conseguiam fazer a isenção de IOF, a isenção de tributação, a isenção de várias coisas pra gente rica. Por que não consegue pra pobre? Por que não consegue botar um imposto de renda isento pra quem até ganha até 5 mil reais? Por quê? Porque Vai é mexer difícil? com muitos Porque- interesses e porque tá tudo tem lei. amarrado. Exato, porque quem sempre carregou o piano foram as pessoas mais humildes. E muitas vezes, vou falar, municípios do Nordeste, vereadores daqui da Bahia, do interior, acham que estão representando os interesses do grande capital e acabam representando esses interesses do dia a dia. Não conseguem perceber, né, onde ele está, qual é o papel dele e onde é que ele pode chegar. É tão absurdo assim. A própria omissão acaba deixando esses interesses prosperarem, né? No caso. Exatamente. É. Exatamente. Assim, não existe omissão para o Estado. Sim. A omissão para o Estado é já uma ação deliberada para beneficiar alguém. Né? Isso Se ele aí tá se omitindo é porque tem algum interesse que tá Exatamente. sendo atendido, né? Tá Exatamente. atendendo o interesse de alguém. Né? Por exemplo, Tirar o pé também é uma ação. eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham
que as pessoas realmente querem escola pública de qualidade para todo mundo? Vocês acham realmente que todo mundo quer que o filho da empregada tenha a mesma oportunidade do que o filho de uma pessoa rica? Que o Não SUS, quer. que o A SUS mãe- funcione a mãe pra daquela todo pessoa mundo com não quer. qualidade. Não vai, sabe Não. por Só quê? não vem de plano de saúde, Porque só não vem assim, de ó, escola. quando você começa É um a disputar projeto, né? vaga na universidade, quando você começa a disputar a própria condição econômica, porque assim, ó, os valores das pessoas hoje, elas não estão no ser, elas estão no ter. E agora, né, como o Guy Debord fala na Sociedade do Espetáculo, tá no parecer ter. Sim. Antigamente era o ser, depois passou a ter. Agora é o parecer ter. E aí, assim, se as pessoas tivessem no seu âmago a dignidade do ser como algo fundamental, elas não iriam olhar para a grama do vizinho e olhar que a grama do vizinho era mais verde porque o cara tem um carro melhor, porque a pessoa tem um negócio melhor. Porque assim, ó, se você for olhar a vida de cada um, a correria de cada um, meu irmão, todos nós somos sobreviventes, todos nós somos vencedores. A gente faz mágica. Mas só que às vezes você olha a rede social de uma pessoa E e aí. você fica com inveja é. do cara porque o cara tá numa praia ali, às vezes o cara tá devendo no cartão de crédito, tá fudido. É. Às vezes o vereador teve voto com uma porra. Mas aqueles votinhos que você teve ali, que você conseguiu se eleger, você não foi o mais votado, mas você não tá devendo a agiota, não tá devendo a cigano, não É vendeu a alma ao melhor, diabo como o é cara melhor, vendeu, né? É melhor se eleger em último do que em primeiro, devendo a Deus e o mundo, né? Com certeza. Então, esse universo do processo legislativo, como o universo da comunicação, ele é um universo que ele dialoga com as coisas mais efêmeras do ser humano, mais bestas, mais que você pode chegar assim e amanhã não valer. Hoje você está discutindo sobre bebê reborn, aí depois se discute sobre que a mãe de Marília Mendonça cobrou do Das pessoal, vítimas, né? das Uma vítimas, porcentagem. tal, e você fica indignado e vem coisa atrás da outra para se indignar. Mas se você parar para observar, você também tem que pensar esse universo da comunicação e do processo legislativo, eles nos dá a oportunidade de tratar das coisas mais sensíveis do ser humano e mais dignificantes, que são as perguntas que se faziam desde Sócrates, de Jesus Cristo, até hoje a gente faz: por que a gente nasceu? Qual é o nosso papel aqui? Com quem é que a gente pode contar na vida? E quem somos nós? Entendeu? Que são coisas que, assim, se a gente souber responder essas 4 perguntinhas, Já tá bom. meu amigo, a gente consegue Tá resolver. existindo, né? E esse excesso E de. às vezes a resposta de hoje não vai ser a mesma resposta da semana que vem. Porque muitas vezes hoje Sim. você vive por seu patrimônio, aí você perde seu pai, você perde sua mãe, aí você vai ver o quanto de riqueza você perdeu naquela convivência que você deixou de ter. Então, é um aprendizado individual, mas que coletivamente a gente pode construir, né? Esse excesso de pautas, inclusive a gente percebe como elas são perecíveis hoje, né? Você falou bebê reborn, há 2, 3 semanas atrás só se falava disso. Cadê? Ninguém fala mais, né? Aí Inclusive, teve lei pra É, dia do bebê reborn. aí teve Umas teve leis toda- malucas. Teve toda a Pessoal quer polêmica do inventar. Pix, teve a polêmica do INSS que dominaram, mas hoje a gente já não vê isso acontecendo, né? Então, acaba que eu entendo que, como você falou, né? Tudo tem um porquê. Se o Estado se omite de algo, tem um porquê. Se o Estado age sobre algo, tem um porquê. E eu acredito que também a gente tem que entender que nós, da comunicação, temos que encarar que a comunicação ela também é um poder, né? É um quarto poder. E aí eu digo pra você que, pra mim, claramente é um processo que tem objetivo. Essa enxurrada de coisas. Hoje você tá preocupado com isso, amanhã você tá preocupado com aquilo, porque aí você não tem tempo de parar e pensar nessas coisas essenciais que você falou aí, que fazem com que a gente se questione, com que a gente se revolte, com que a gente discorde, com que a gente tente até em algum Exato. momento, em alguma medida, mudar as coisas, mesmo sabendo que a gente Política. não vai mudar. Política é também cuidar da vida sexual do outro. Política é também você discriminar pela cor da pele, discriminar por ser homem ou por ser mulher. É também isso. Mas isso aí dialoga com uma coisa muito mais específica e que no Brasil a gente não conseguiu resolver. Que é o meio de produção, o modo de produção, em quem tá. Porque assim, ó, quando você exclui uma pessoa pela cor da pele, ou por ela ser mulher, ou por ser LGBTQIA+, pelo gosto sexual, você não está excluindo simplesmente o status da pessoa
para ela, tá? Não, você está excluindo ela da possibilidade da participação do poder econômico que essa pessoa vai ter, Sim. no salário que ela vai ter, Sim. na dignidade que ela vai dar para sua Impacta em família, tudo, né? no restaurante que ela vai frequentar e que ela pode pagar. Impacta especificamente nisso, né? Assim, o que é que realmente importa para que as pessoas possam ter uma vida básica? É você ter comida na mesa, é você ter uma família equilibrada, seja essa família composta por 2 pais, 2 mães, um pai e uma mãe, uma família tradicional, como dizer, ou qualquer outro tipo de. Mas o que as pessoas têm que ter é a possibilidade de ter sua própria dignidade, sua Sim. alimentação, sua moradia, garantir o mínimo. Aí você fica. Quem não quer garantir o mínimo vai tratar de merda, tratar de besteira. Assim, não é que isso seja merda em si, mas é que primeiro vamos garantir que as pessoas tenham comida? Primeiro vamos garantir que as pessoas tenham Se alimentação? perdeu um pouco desse foco, né? A política perdeu um pouco disso, né? Ela foi direcionada para isso. É. Isso não é à toa. Isso não é à toa, aquela não. teoria do quanto pior, melhor, né? Exatamente. Você Porque chega aqui esse para mim cara- hoje e pergunta, você e tá aí, fazendo velho, uma briga. achou o que com o Nicolas botando lá no Dia da Mulher? A peruca. Nicole, a peruca e chamando a atenção. Ele quer esvaziar todo o debate que é feito porque a mulher é excluída e é violentada todos os dias dentro de casa. É. Porque até 2001, eu digo o Código que Civil, por exemplo, não proibia que a mulher trabalhasse sem autorização do marido. Porque quais são as discussões hoje que estão sendo feitas no Código Civil para dar mais dignidade à mulher? Porque quando foi feita Por exemplo, bora colocar aqui. Quando foi feita a abolição da escravatura? Pela Lei Áurea, que todo mundo critica, que foi uma lei Sim, realmente que de um foi, artigo tal. 1888. 88. Quando foi feita a Revolução da Republicana? 9. 1889. Quando foi feito o Código Criminal? 1890. O primeiro Código Criminal É. do Brasil. Porque não existia necessidade de ter crime no Brasil, Se alterou Porque uma as pessoas- ordem, né? porque os negros não eram pessoas. Se alterou uma Os ordem. negros Você podia eram fazer o que coisas. quisesse. É. A partir do momento que eles passaram a ser pessoas, eles poderam cometer crime. Entendeu? Por exemplo, claro que essa comparação aqui é absurda hoje, no mundo de hoje. No mundo de hoje, eu falo isso aqui e vou ser processado por 50 mil pessoas. Mas você já viu caneca cometer crime? Mas se o negro tinha a mesma natureza jurídica de uma caneca, Sim. como é que eu não precisava ter lei para punir o negro? Você não gostava, Porque quebrava. Eu quebrava Jogava a caneca, fora. jogava fora, É. cortava, espancava, triturava, estuprava, violentava, como todos os dias eram feitos e ainda hoje é feito no Brasil. Sim. Mas não, a partir do momento que teve a abolição da escravatura e essas pessoas Você passaram a ser precisou tratar. reconhecidas, aí eu tive que criminalizar essas pessoas e dizer que capoeira era crime, e dizer que as religiões de matrizes africanas não poderiam ser, que a pessoa no meio da rua era vagabundo. Mas essa pessoa ia morar onde? Que se foram expulsas da fazenda. E a crueldade foi tão grande que assim, ó, você ia em 1831 a lei, aí vinha em 1850 a lei Eusébio de Queiroz, depois vinha a lei do sexagenário, a lei do ventre livre, que você... não, nasceu, você é livre. Mas morou aqui até os 8 anos. Então você vai pagar O que você o que você consumiu. consumiu esses 8 anos todos, aí você tinha que ficar a vida toda pagando. A lei do sexagenário. Gente, pelo amor de Deus. Você Já vai era embora pra difícil você morrer, ser pô. branco e viver até 60 anos. com Você todos vai os embora privilégios daqui que pra tinha. morrer. Então fique aí, mas Não, tem vai que morrer pagar. quando você morria antes. Só você olhar para a percentual da população. Então, a gente enxerga, né, que realmente, assim, todas essas mudanças, você cita aí em uma sequência de 3 anos, é óbvio que isso é porque houve um rompimento da ordem que existia, né? Então é preciso criar novos artifícios para que a ordem ela se restabeleça de acordo com o ponto de vista de quem está dominando a coisa. Isso daí pra gente, eu acho que pro Paulo também é ponto pacífico. Tem uma situação que eu acho que a coisa mais gritante do mundo é a cota de gênero. E a cota de gênero, ela fala que é 1/3 para um sexo e 2/3 para outro sexo. Aí o pessoal bota a cota de mulher. Mulher só tem direito a 1/3. Você já tá colocando que aquele 1/3 ali tem que ser mulher. As pessoas já tratam desse jeito. Não é, cara. Inclusive, até teve uma discussão recente disso que uma amiga minha falou: é um absurdo, vão diminuir a cota de gênero de 30% para 20%. Eu falei, não. Não. O negócio é o seguinte: Eles querem 20% é 30% de candidaturas. Isso aí. Os 20% que eles de querem vagas.
é de vagas, o que Isso. já vai superar em muito Com certeza. o que já tem hoje em média. Porque em média hoje tem 15, 12% Isso. de mulheres nos parlamentos. E tem parlamento que não tem nenhuma mulher. Que não tem Sim. nenhum. Então você garantindo pelo menos ali 2, é um processo. São normas civilizatórias que a gente vai buscando criar. É porque, ó, você veja acha que a só. gente vai criar 2 eleições? A eleição das mulheres e a eleição dos homens? Com certeza. Veja só. Eu acho que a gente deveria ter muito mais do que 2 eleições. Eu acho que a gente deveria ter eleição para representante patronal, representante dos trabalhadores, Sim. representante rural, representante das regiões metropolitanas, representante de mulher, representante de negro, cota para. Pronto. Eu acho que deveria ter uma cota parlamentar para que todo mundo estivesse lá, irmão. Sabe Todo por mundo quê? presta assento. Você acha que Olívia Santana, sendo a única mulher negra parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, ela vai se fazer ouvir? Pelo contrário, já vi ela tomando empurrão, já vi ela tomando sofrendo discriminação no próprio parlamento. No final ali, ela. Eu posso estar errado, mas assim, a minha visão é, ela se tornou só um símbolo de uma mulher negra que conseguiu chegar lá, mas ter voz Com dentro de um lugar Rapaz, onde a diversidade ela não existe é impossível, pô. me perguntaram assim, ó. Eu fui É até, impossível. bem duro. Assim, a pessoa diz assim, rapaz, é um absurdo esse negócio. Imagine, você quer ser candidato a vereador. E aí você é um cara, um homem branco, né? Você vai ser candidato e aí a cota partidária dentro de determinados partidos, e o PT, por exemplo, fez isso, a mulher negra vai Sim. ganhar mais do que o homem branco e tal. Isso não é uma forma de discriminação, não? Falei, você não se sente discriminado, não? Eu falei, vem cá, você acha que eu me sinto discriminado quando eu passo na rua e a PM não me para, mas para essa mulher negra todos os dias? Qual o salário que uma mulher negra ganha todos os dias, aí, a mensal, comparado a um homem branco? Você acha que isso é discriminação ou você acha que isso é uma reparação? É. Você acha que, mesmo assim, ela ganhando mais dinheiro e você vai no debate para a população e esse debate, eu com menos dinheiro, eu com menos coisa, as pessoas vão achar o quê? As pessoas vão achar que Marta Rodrigues trabalha na casa de Brena Valadares. Se eu chegar com uma mulher negra, idosa, em algum lugar, de mão dada, em algum lugar, tem muitos lugares que vai acontecer, sabe por quê? Minha mulher é negra, ela é médica, radiologista, eu já fui buscar ela nos lugares e a técnica que trabalha com ela é uma loura branca. E aí as pessoas vêm falar com ela, o cliente vem falar, olha para a pessoa branca e começa, doutora, isso e aquilo. Aí a menina com a maior vergonha fala, não, a médica é ela aqui. Eu já saí da praia, do Porto da Barra, de mão dada com minha mulher, e uma pessoa perguntar se eu queria um quarto ali no Porto da Barra, pensando que minha mulher era prostituta. Então, assim, ó, eu não tenho como... Eu vivo essa realidade. Eu já vi Muitas pessoas não acontecer. vivem, Eu né? já vi acontecer uma coisa assim, em um nível um pouco menos ofensivo, mas é uma amiga da minha mãe que é como se fosse uma tia minha e ela tem feição de brasileira. Ela não é negra, mas ela tem uma feição de brasileira. E o marido dela é filho de um inglês com uma americana. Então, olho claro, branco, cabelo mais pra louro, né? E ela é médica e ele não. Eles foram ao hospital porque um parente da família tinha se acidentado. E aí ela foi barrada e ele passou. Ninguém perguntou nada a ele, porque teoricamente ele era um médico ali, né? E ela ficou lá tendo que se explicar, mostrar a carteira do CREMEB e tal. Exatamente. Então é uma coisa que já você tá... acha que é justo? Não, já tá A enraizado. pessoa ganhar a Não mesma... mudou nada. Mas Não assim, mudou nada. mas assim, o processo legislativo ele serve para começar a tratar essas diferenças e começar a desenhar políticas que façam com que... Ou não. Não, eu sei. Ou não. Eu sei. Porque Não, mas não assim, ó, vamos, essa mas vamos discussão tentar é ser válida. otimista, pô. Vamos tentar ser Não, otimista. porque assim, ó, eu acho que assim, o que é que acontece? Eu queria tentar ser otimista, mas você falou não, aí eu já, porra, Não, porque encerramos assim, ó, aqui. Não, porque Me dá uma tristeza. assim, ó, tudo tem que vir por lei. Eu quero ser mais otimista que você. Por exemplo, o debate Por do processo, conscientização, o processo acha? legislativo, exato. eu não Assim, acredito, eu acho que infelizmente. o que é que eu acredito? Claro, por exemplo, Maria da Penha. Aí o cara diz assim, rapaz, tem abuso da Maria da Penha, tem abuso. Claro que tem abuso da Maria da Penha. Tem pessoas que procuram você, tem pessoas que são que fazem inclusive
fora Maria da Penha, tem o próprio Código Civil, tem a questão da alienação parental, que usa a criança para poder atingir tanto o homem quanto a mulher. Às vezes a criança tá na guarda do homem, aí o cara fica falando mal da mulher para poder entregar e vice-versa. O que é que acontece? Tudo tem distorção, Sim. né? Nós somos seres humanos, somos imperfeitos por natureza. Se nós não enganamos a morte, também não nos tornaremos perfeitos. Então, essas são coisas inerentes a sermos humanos. Mas outra coisa a ser humano é também não desistir, né? Até Nietzsche, o próprio Albert Camus, que é Camus que fala, né? Fala que a única decisão que você toma na vida séria é o suicídio, Sim. né? Porque é a única decisão que você toma. O resto tudo Porque o único poder real é de matar. Né? Matar a si mesmo. A si mesmo né? ou a outro. Mas assim, fora essa questão extrema, eu acho que tudo na vida tem jeito. Sim. Mas aí, ó, veja só, eu entendi o que você tá falando. E eu também acho que essa seria a melhor via. Mas você acredita que sem um processo estabelecido de instituições fortes, a conscientização ela viria naturalmente do ser humano, cara? Porque eu acho que se a gente deixa o processo solto, a tendência é que os lados tensionem mais. Eu gostaria de responder essa pergunta, não com o que eu acredito, mas com o que eu me especializei para poder fazer, como ciência, o direito como ciência. Sim. Né? Porque assim também, às vezes, as pessoas procuram muito informações. Um comunicador, ele estudou para poder fazer aquilo, é um profissional, ele está fazendo ciência e muitas vezes o especialista ali no direito, ele é um cientista do direito também. Às vezes você está no dia a dia e respondendo como cientista do direito, nessa área, especialista em processo legislativo, no fazer da lei, nas proposições, nas coisas do dia a dia, é impossível você retirar do Estado, no Brasil, qualquer decisão, seja ela de nível pessoal ou nível econômico geral. Sim. Então, realmente, eu não acredito que é por isso que é o meu questionamento, sabe? Não há como se provar que existem coisas feitas no Brasil sem que haja, pelo menos, esse debate social em torno da lei. E aí, assim, vamos lá. Vamos fazer um exercício de pensar o porquê disso. Eu tô achando legal o papo, bacana. Tá bacana. Então, vamos lá. Minha opinião, eu não sou especialista como você e nem tenho o conhecimento que você tem, mas minha opinião, temos instituições frágeis. Você concorda com essa afirmação? Só para eu partir desse pressuposto. Instituições. A nossa justiça é frágil, ela funciona para um, não funciona para outro. Se um cara força de cima para baixo, pode... É isso que, assim, ó, não é que a justiça seja frágil, não é que o Estado brasileiro seja... Não existem instituições tão sólidas como são no Brasil. Sim. Não existe, não existe Estado tão fortalecido em lugar nenhum do mundo para o seu objetivo, como é no Brasil. Mas aí, assim, distorcendo a realidade do que deveria ser a justiça. Por isso eu chamo de frágil. Porque ela passa tangente ao que deveria ser. Você fica me provocando, porque, por exemplo... É claro, pô, eu tô aqui pra isso. Então, porque assim, o que é que acontece? Como vocês distinguiam na origem do Brasil? Vou colocar aqui, 1850, para a gente trabalhar na mesma faixa temporal que foi forjado o Brasil nas leis. Sim. Como é que você acha que você distinguia uma pessoa que fosse um desembargador de um branco comum no meio da rua? Todo mundo é branco. Sim. Vamos falar. Primeiro que para fazer lei no Brasil e para você ocupar um cargo de destaque no Brasil nessa época, você tinha que ser formado em Coimbra, porque não existia universidade de direito não tinha aqui. como então, o Brasil... Você ser pequeno e estar nesse lugar. Uma mentira bem contada. Porque quando o analfabeto não sabe fazer lei, sabe quem não sabe fazer lei? Advogado formado em Coimbra. Porque essas pessoas foram as pessoas que fizeram as leis escravistas, foram as pessoas. Então, assim, não seja besta. Claro. O Estado brasileiro fortalecido foi muito bem pensado. Fortalecido para um objetivo, né? Da área. As leis foram feitas por juristas formados em Portugal. E muitos brasileiros, depois que vieram aqui, tiveram essa tendência, porque eram escravistas e mantinham essa máquina operando para benefício dessa elite branca. Claro. Então, assim, ó, como era? Vou voltar à pergunta. Como é que você distinguia
um homem branco, porque só existia branco, rico Sim. e de elite no Brasil. Sim. Como é que você distinguia um vereador de um desembargador? Um usava uma bengala, outro usava um broche. As Os coisas, símbolos, né? os símbolos usados. Você passava na rua, você era conhecido como um comendador. Se você tinha uma comenda, um brochinho de comenda. Sim. Você era conhecido como desembargador se você usasse uma bengala. Se você era conhecido como juiz de primeiro grau, se você usasse uma togazinha. Então, esses símbolos discriminavam naquela faixa de elite. Sim. Agora, como é que você discriminava? Ou você discriminava, não? Você sabia Identifica. identificar, por exemplo, um escravo do outro, se era uma coisa ou outra. Ou era um escravo liberto, ou A era corrente todo no mundo pé. negro. Era. Não a corrente no pé, porque No não braço. dava-se todo mundo acorrentado. Mas o que é que se criou com a lei Eusébio de Queiroz que proibiu o tráfico de escravos, por exemplo? É a lei do baculejo. Você vê a polícia dando baculejo nas pessoas, aí o escravo tinha que provar que ele não era escravo. O Você sabia negro disso? tinha que provar que não era escravo, O no caso. negro tinha que provar. É porque, assim, o que é que acontece? Foram pegos 100 negros, lá, capturados 100 negros. Como é que Aí- você prova que você não é escravo aí, pra não lhe cadê- levar de volta para o Isso. seu dono? Não, 100 negros estão no barco lá parados, aí estava proibido o tráfico de escravos. A pena para o branco era menor do que se ele roubasse um furto. Uma galinha. Era menor do que um furto. A pena para o branco que traficasse um negro era menor do que se ele fizesse um furto comum. Agora, o que é que acontecia com os negros? Ah, ele foi traficado. Aí, olhava aqui assim, na documentação, o que é que o Estado fazia com ele? Apreendia. Já que O você negro não e tem levava o dono, próprio você Estado, escravizava essa pessoa. Levava para as obras públicas. Ou levava para as fazendas dos coronéis. Ou seja, a pessoa era mantida escravo. Sim. E ela sofria... Quando não era toda- na mão de alguém, era na mão E do a própria Estado. legislação mandava que eles fossem revistados. É a lei do baculejo. Entendeu? Então, assim, ó, olhe como o Estado brasileiro criou. Não é que ele foi omisso, não. Sim. É que ele foi assertivo nas ações de discriminação e exclusão dessas pessoas. É. Ou seja, uma lei que proibia o tráfico de escravos, chegava um negro aqui, em vez de você libertar o cara, Ah, não, tá, irmão, vá. vai ver Não, sua vai vida. ser preso. Você quer um emprego? Toma aqui um documento de identidade. Aliás, você sabe qual foi o primeiro documento de identidade que o negro teve aqui no Brasil? 1910. 1910. É muito recente. E aí, assim, veja só, quando eu falo dessa fragilidade, você já entendeu o conceito de fragilidade que eu tô colocando, que é o fato de a gente patinar no que é justiça social e etc, né? E é tudo muito recente, assim. Por exemplo, quando se você pegar a Inglaterra, Espanha, Portugal, países europeus, eles têm processos que vêm de muito tempo. E aqui a gente ainda tá naquela, porra, o STF pode isso, o Congresso pode aquilo. É complicado você viver num estado onde essas coisas elas são questionadas o tempo todo, até porque a gente sabe que isso é feito por um propósito. Irmão, deixa eu te falar Não uma é coisa. por acaso que é feito assim, né? Essa maleabilidade, ela tem um propósito. É servir justamente a quem formatou isso, né? Por que existe a maleabilidade da justiça, a maleabilidade da lei? Porque ela é maleável aqui no Brasil e não é maleável na Espanha ou na Inglaterra? Porque na Inglaterra todo mundo é cidadão. Aqui Porque tem na classes. Espanha todo mundo é cidadão. E no Brasil a lei foi feita para poucos. Quem é que votava? Tem classes aqui. Só votava o branco, o rico. Para ser deputado, você tinha que ter 400 mil réis de renda líquida anual vinda da indústria. O negócio para ser senador era 800 mil réis. Então, por que ela tem que ser maleável? Por que ela teria que ser maleável? Porque ela não pode julgar o branco da mesma forma que julga o negro, porque não são cidadãos se o negro era propriedade do branco. Aí, Então não tem como você chamar de pessoa. E outra coisa, você quer ver uma outra disparidade? A Inglaterra tinha um tribunal específico, tinha uma legislação específica para julgar inglês aqui no Brasil.
Por quê? A justiça brasileira nem se atrevia. Não se atrever, porque o branco brasileiro Era diferente do branco é inglês, diferente porra. do branco inglês. Ou seja, um inglês cometia um crime aqui, ele não era julgado pelo tribunal. E aí pode pesquisar. Até quando foi que um inglês foi julgado Cara, é aqui? fantástico você ir na Vitória Barra e encontrar o cemitério dos ingleses, porque até pra ser enterrado era separado. Agora, assim, sobre isso, só pra encerrar, porque eu ouvi isso muito minha vida toda, cara, e meu pai, ele tinha um pensamento fantástico, já faleceu, mas era um cara com quem eu aprendia muito, e ele dizia assim, para os amigos... Encontrou-se com o único mal irremediável da humanidade. Para os amigos, os benefícios da lei, para os inimigos, os rigores da lei, para todos os demais, a lei. Então, o Brasil é isso aí. E você acha que mudou ou continuamos? Mas muita coisa tem mudado, graças a Deus. Eu acho que mudou. Não mudou assim, substancialmente. Se você for olhar hoje, quem domina as grandes propriedades, os grandes latifúndios e tal. Mas o modelo econômico, né? O modelo econômico de exploração das classes mais baixas, essa questão. Até porque quando você vai mudar pouquíssimas coisas, a resistência é tão forte, né? Que você vê, por exemplo, tem impeachment de presidente, como teve com Dilma, assim. E e essas discussões que são feitas que não levam a lugar nenhum, né? São importantes, mas que não mudam o modelo econômico, não muda a classe social, Não dá coloca oportunidade, a comida na mesa, como você falou, do não coloca cara. comida na mesa. E assim, Tudo distração, no o que é que final. mudou? A percepção sobre essa necessidade de mudar. Porque assim, olha, se você for olhar a história brasileira, o processo democrático vem. Ou a mudança vem através de uma ruptura mesmo que não é democrática, como veio com Getúlio Vargas em determinado momento, ou veio também através de eleições. Então, houve a mudança, houve a geração de indústria, tal. Por quê? Porque o modo de produção do Brasil, para determinada parte da elite, o Brasil é o quê? A fazenda do mundo. O Brasil é o celeiro do mundo. E a gente ainda ouve isso hoje. Sim, vivemos num Tipo eterno assim, 1500. para determinadas pessoas, não é que a pessoa não vá trabalhar de carteira assinada porque ela vai ser empreendedor, não. É porque ela não vai trabalhar de carteira assinada porque não tem que ter carteira assinada. Rapaz, a revolução que foi... Essa ideia já foi vendida, eu a acho. revolução que Essa teve ideia já foi quando as comprada empregadas pelo brasileiro. domésticas passaram a ter carteira assinada e tiveram a ter direito trabalhista. Foi uma Então, discussão... Em certo modo, mudou Então, bastante. bora Foi pegar o pra caso das vitória empregadas. maior. Bora Não, eu pegar me o caso lembro das que eu empregadas era domésticas. criança, mas eu me lembro que foi uma discussão assim, que parecia que era um absurdo. Irmão, assim como a discussão, como você vai pagar salário mínimo, Parecia o Brasil uma coisa vai assim. acabar. Ah, agora que as empregadas domésticas vai ter que assinar a carteira, fudeu. Pronto. Desculpa aí, mas e é aí, isso. E aí, vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Crianças de 10, 11 anos eram tiradas das suas famílias porque não tinham condições econômicas e muitas vezes era um favor que essas famílias... era um favor para essas famílias que você tirasse os filhos dela e trouxesse para cá para criar porque essa pessoa tinha comida. Quando você Cara. botava essa criança para estudar, você era de uma família maravilhosa e você era bom pra caralho. Vou falar Porque pra você, fazia isso. novamente, experiência própria e vivência minha. Meus avós paternos, eles tinham na casa deles um quarto, né? Ali próximo da cozinha, onde acontecia sistematicamente isso. Pronto. Cada ano arrumava alguém de um interior que alguém pediu pra vir, porque às vezes não era nem eles que iam atrás. As pessoas tinham uma condição econômica tão complexa que como você falou, era um favor que eles faziam. E aquela pessoa ali era full time, tipo assim, ela estudava de 18 às 22, ia pra escola no turno noturno, mas quando ela chegava às 22 horas, às vezes a gente tava na casa da minha avó, ela chegava e aí ela ia pra pia, lavar prato. E aquilo ali Pronto. era normal, Então, cara, Paulo e não tinha perguntou. direito nenhum. Paulo perguntou, isso mudou? Me responda você. Não. Como era a realidade dos seus avós, dessas pessoas que estavam lá? E depois, com a lei que deu direitos à empregada doméstica. Sabe o que é que mudou? Eu não vou nem falar da vida dessas Eles pessoas. continuam tendo essas Não, pessoas. Eu não vou falar da vida das pessoas diretamente. A arquitetura dos apartamentos. Tem quarto de empregada Não hoje? tem mais, não tem mais.
Agora, Perfeito. curiosamente, minha avó ela mora no mesmo lugar, então ainda tem lá, porque é um prédio mais com antigo. certeza ela deve, Mas os ela prédios novos não tem ela deve nada. estar só colocando seu avô lá em cárcere privado, porque uma escravinha lá, ela não tem mais pra ter lá pra Não. fazer pra vir no interior, Não. pra poder fazer café da manhã é foda. E era comum, cara, não eram só eles. E assim, a minha avó ela tem 96 anos e tanto a minha avó quanto meu avô eles são vivos. E é interessante que meu pai ele contava o seguinte, que meu avô é negro. Minha avó é filha de espanhol e português, mas meu avô é negro. E foi um grande problema na família dela, ela casar com ele. Isso aí foi um BO absurdo. Mas assim, meu pai relata, ele falava o nome, eu não vou lembrar agora, um tio meu pode me lembrar depois, mas ele relata o nome de uma pessoa que morava na casa dos pais dela, que era filho de um escravo que não conseguiu nada na vida. Então o cara vivia na casa dos pais dela, assim, trabalhando em troca da comida e da cama. É, Mudou muito. mudou. Agora, bora, posso fazer uma provocação pra vocês aqui, que eu sei que vocês são pessoas inteligentes. Não, tá legal, pô. É assim, ó, o que é que acontece? Olhe pra trás e veja essa mudança. Olhe que a mulher não podia ter emprego sem autorização do marido, o negro não tinha identidade, era tido como objeto, e aí bem lá atrás, mas ainda perpassam diversas dificuldades econômicas. Você vê um concurso para juiz, quem é que passa, concurso para promotor, quem é que passa, tal. E cada avanço E a- deles veio por força de lei. E E agora, ponto final. Isso aí. sim, exatamente. E qual é o desafio que eu quero fazer para você? Olhe o que tem lá atrás e o que a gente é hoje. Agora olhe o que a gente quer ser no futuro e quais são as leis que a gente precisa construir. Para isso, a gente precisa fazer esse trabalho com as câmaras de vereadores, com as Assembleias Legislativas e o Congresso Nacional. Eu Com acho que certeza. é muito mais importante. Pô. Esse voto ao legislativo. Paulo fala muito ele isso. é muito mais importante do que o voto ao Perfeito. executivo. É isso aí, cara. Perfeito. É Muitas- muito mais. E às vezes, infelizmente, hoje, se você perguntar hoje em quem a pessoa votou, pra Não vereador sabe, ano não passado, lembra. Ela não lembra. E aí a gente bateu um papo aqui de mais de uma hora. Muito E mais. a gente longe. falou muito de passado e das leis atuais. E aí eu quero marcar com vocês Pra falar de futuro. para a gente falar das leis que a gente precisa fazer no futuro e de que isso só vai passar por esse sonho que a gente sonha em conjunto, que é você trabalhar com os vereadores, unir Isso a aí. comunicação, Pronto. unir a legislação e E unir aí, o fazer da política me- de uma forma muito concreta. Me ajude mastigando. Quais são as soluções hoje que que um vereador na Bahia ou um vereador pode ter, que você pode entregar? Olha, para ser bem prático, de cursos que eu fiz, desde do Republicanos ao PT, passando pelo pessoal, diversos partidos, instituições como o Ministério Público, Como é que você consegue dialogar assim, universidade. PT e republicanos? porque o processo legislativo, ele é esse diálogo plural, ele é a arena onde você vai colocar as diversas ideologias e os diversos diferentes para que dali saia uma coisa boa e amadurecida, para que a gente possa A fazer uma lei pluralidade pra todos. para a Porque, na verdade, construção. quando você fala de lei, você não fala de lei para certos Exato. grupos. A lei, certos- geralmente, ela é generalista. Que a con- Ela pode ser específica. Sim. Você pode ter uma lei específica, como é a lei de cotas, como é a lei Sim, que sim. vai direcionar atender determinado público, como é a lei que beneficia os pescadores na época do defeso. Então, E- mas geralmente a lei é uma coisa geral. Você pode me dizer que eu tô enganado, mas eu penso o seguinte, que se uma camada, uma parcela do colegiado ali, de vereadores ou deputados, pensa uma coisa, mas ele não dialoga na construção da lei com uma camada que pensa diferente e junta o preto, o branco e torna em cinza, não passa, né? Então, É. sem essa pluralidade que você está falando, sem esse diálogo, é muito difícil que alguém consiga impor, né? Então E é por aí- isso que o processo legislativo aí- ele tem que transitar por Exato. todos, né? E aí tá esse convite aberto pra gente, esse desafio pra gente. Que desafio é esse? Profissionais que não necessariamente são aqueles que estão ali no mandato. Profissionais que trabalham com a política, que trabalham em outras instituições também que fazem política, porque o Ministério Público tem iniciativa de lei, o Tribunal de Contas tem iniciativa de lei, a Defensoria Pública tem iniciativa de lei, diversas instituições têm iniciativa de lei, existe, até o próprio povo tem a questão da iniciativa popular, que Sim. precisa de pessoas qualificadas no processo legislativo para poder fazer isso. Então, assim, o desafio está em nós profissionais da comunicação, do direito, da própria medicina e diversas outras profissões entendermos que é através da lei que vem a mudança concreta. E como é que a gente pode fazer isso? Através de encontros, de seminários, de coisas que a gente participa no dia a dia. Hoje, por exemplo, teve um seminário lá no Tribunal de Justiça,
aí já participei do Ministério. Estamos construindo uma coisa massa, se chama Conecta Legis, que é um evento específico de legislativo que conecta as pessoas com o legislativo. Né? A gente fala sobre comunicação legislativa como mote central, mas ninguém comunica nada que não tenha conteúdo. Sim. Gorgias e Sócrates já discutiam lá atrás. A comunicação não é Gorgias fim, é dizia- meio, né? E Gorgias dizia assim, olha, Vazio não pode vai. você entender sobre tudo do corpo humano, mas se você não tiver uma oratória capaz de convencer as pessoas lá na arena, né? Na arena democrática grega, eu posso falar muito melhor do que um médico. Aí Sócrates falou assim, você pode enganar os bestas, mas os especialistas ninguém nunca engana. É. Então, que pelo menos nos tornemos especialistas em cuidar da nossa própria vida. E isso daí que você fala reacende algo que a gente tem falado muito aqui, que é a comunicação política, legislativa inclusive, ela se focou no formato, na forma, e acabou em alguns casos se tornando um fim. O cara ele não quer mais resolver o problema, ele quer dizer que ele resolveu, ele quer falar que ele fez, ao invés de ser um meio, porque a comunicação era o meio para mostrar um fim, ou seja, eu realizei tal coisa, eu fiz tal projeto de lei. Hoje o cara só tá preocupado em como ele vai falar, ser ouvido, e aí a base da coisa, né? O importante é que todo mundo tem a mesma oportunidade. E a comunicação, ela que dá a oportunidade da pessoa Ela é esse vetor. transmitir a mensagem. Assim, por exemplo, Boulos é um cara que comunica bem. Pablo Marçal é um cara que comunica bem. Sim. Então, os dois foram para a arena ali. E aí você pode perceber a visão de mundo diferenciada, porque os dois conseguiam se expressar. Claro Sim. que Boulos com aquela linguagem amarrada, da esquerda velha, de gente que não consegue dialogar com outras camadas da sociedade, porque é cheio de jargão, tal. E Pablo Marçal falando com aquele Muito jeito mais dele, objetivo. Aproveitando a oportunidade. Objetivo, né? que não É. come reggae, que vai pra frente, empreendedor e O tal. antifrágil. Mas você conseguiu distinguir ali a visão de mundo diferenciada quando o Pablo Marçal, e ele aí se coloca numa situação que é essa situação rasa Sim. de uma pessoa que valoriza, que só tem como valor o ganho econômico. Sim. E ele chega para Boulos e diz assim, mas você não é bem sucedido. Você não teve sucesso. Porque Boulos não é bilionário, Sim. não é milionário. Então, E essa é a medida do sucesso pra ele, né? para muitas pessoas Pra hoje muita na nossa gente, é. sociedade, para muitos advogados que estão nos assistindo, para muitos comunicadores que estão nos assistindo, a medida do sucesso é o dinheiro que você consegue colocar no bolso. E se não consegue colocar no bolso, você coloca na maleta. Se não consegue colocar na maleta, cueca. consegue colocar no banco. Na E cueca. Pode tem botar gente na que cueca. Tem que colocar na cueca e a porra. só não pode botar na cueca. E aí, para muita gente, a medida do sucesso é esse. E para mim, e eu acho que para todos nós aqui, a medida do sucesso não é isso, porque Não, não é isso que a Não. gente vai levar pro. não é. Eu fui pro Egito. E lá eu tive a oportunidade de conhecer as pirâmides do Egito. Que coisa maravilhosa. Quem que tiver a oportunidade, vá. Junte o papel. E junte bastante papel. Assim, pra dar um. Viu? E vá com guia, viu? Porque, meu irmão, o pau canta lá. Se eu passei um dia sem guia. Quase que eu sou esfolado vivo. O cara queria me cobrar $40 no Uber que ia. Aí o que é que acontece? Os faraós, eles tinham uma visão de que existia vida após a morte. Inclusive, tem um livro da morte que vários sábios, e eles mesmos colocavam como é que você ia viver, como é que você vive uma vida de sucesso e bens. Então, toda aquela coisa que eles acumulavam, eles enterravam em conjunto. Mas não é porque aquilo não tinha importância nenhuma, ou porque eles só queriam ter. É porque tudo aquilo que eles tinham estava vinculado a uma questão espiritual. Pra eles uma ia questão de com vida. eles. Exatamente. Você está acumulando hoje as coisas para quê? Para que você hoje está acumulando Vai levar um bocado de junto. coisa se nem Deus você acredita? Se nem na espiritualidade você está cuidando? Se nem do seu corpo você acredita como berço do seu espírito e que mantém isso? Não. Acumule as coisas melhores que você tem para acumular. Momentos com sua família, momentos do trabalho, momentos com seus amigos, momentos de lazer e de aprendizado, né? E aí talvez a gente consiga responder muitas coisas e fazer leis melhores que a gente pode, né? Inclusive, talvez a gente nem precise ter tudo documentado na legislação
como foram as ordenações filipinas, manuelinas, e essa tradição romana, né, justiniana, que a gente trouxe, germânica, romana, de tudo ter que escrever e cada contrato você faz. Quando você tem um amigo seu e você confia nele, você vai escrever no papel não, o cara diz assim, não, o acordo comigo aqui é no fio do bigode, né? Então, talvez a gente esteja valorizando coisas erradas. E aí, por que o processo legislativo é importante? Porque você pega essas pessoas que valorizam isso, os bens, você bota aqui, você bota as pessoas que querem parecer ter aqui e você bota com as pessoas que querem ser aqui. Sim. Então, você bota essas pessoas para discutir, né? Você bota o trabalhador rural para discutir com o trabalhador urbano, para discutir com o empreendedor, com um cara que tem CLT, e você vai extrair dali um conteúdo qualificado. Rilza era prefeita de São Francisco do Conde, eu tive a oportunidade de trabalhar com ela. Fantástico. E ela disse assim, Breno, não existe escola melhor do que uma praça. Porque escola, você está vivendo ali com um professor e 50 crianças de 10 anos, 50 crianças de 11 anos. Uma praça, não. Uma praça você tem um menino um recém-nascido, você tem uma mulher grávida, você tem um velho, você tem uma velhinha, você tem todas as cores ali, e você tem um cara jogando bola, você tem um menino que estão você tem presentes diversos ali, né? estratos ali, você tem um namorado, a namorada que tá ali namorando na praça, quando dá um beijo baiô, passa o pastor e diz, rapaz, não beija assim não, isso aqui é uma praça de família. Tira essa mão Então, daí. é aquele aprendizado, e talvez nas arenas parlamentares elas esteja faltando essa pluralidade. Mas Entendeu? Talvez esteja faltando. Mas talvez isso seja um projeto. A gente enxerga um pouco disso também no acirramento das pessoas e na polarização, que tudo é um projeto. Se para você. Não há debate Meu mais, irmão, é só Você trabalha com validação. comunicação, eu não sou otário aqui. Pergunte para qualquer pessoa que trabalha na área de comunicação, que ela vai chegar, ou então um assessor parlamentar, e o cara vai dizer assim: meu irmão, eu quero contratar você aqui. Meu irmão, você tá com dinheiro. Porque sem dinheiro não se elege. Então a gente mesmo reproduz essa questão de que a coisa mais importante para você se eleger hoje é a vereador, deputado, a federal, estadual, senador é dinheiro. Você não quer nem saber qual é a ideia primeiro, né? Primeiro é o dinheiro. Mas assim, esse acirramento ele é muito grande, ele faz com que as pessoas elas percam foco do que talvez seja mais importante. E aí, sobre uma coisa que você falou aí, eu queria só pontuar um negócio. Você falou assim, que o Pablo Marçal ele vem com um discurso, mas, cara, infelizmente a gente não tem mais como falar assim, a gente vai mudar a estrutura de como se comunica. Ele entendeu o jogo e ele joga ali daquele jeito. E a esquerda, ela não entendeu o jogo. E aí quando você fala do Boulos, o Boulos pode ter mais bagagem, mais mensagem, mas se prende naquele tecnicismo, naquela coisa de quase um PDF para se comunicar algo. E uma coisa que eu falo muito, que tem político hoje que entendeu que é mais importante ser ouvido do que ter razão. E aí, o que é melhor? É você conseguir aliar, porra. Você tem a razão, mas se faça ser ouvido. Mas você tá aí o grande problema, porque as pessoas que têm razão estão tão preocupadas de só provar que tem razão, que não estão preocupadas também em ser ouvidas. E aí, o que adianta você ter razão se ninguém lhe ouve, entendeu? Então, é uma crise do formato. Eu acho que falta, por exemplo, para o campo progressista, que você citou aí, essa dualidade, eu acho que falta para eles entenderem que não basta só a substância, a forma ela também vai ter que fazer a diferença. É um problema de todos. A comunicação hoje é um problema para a direita, é um problema para a esquerda. Você dizer que Bolsonaro sabe comunicar porque ele é racista, misógino, xenófobo, que ele diz assim, uma comunicação mais direta que existe. Bandido bom é bandido morto. Que é o mote. Que é o mote dele. Que é o mote dele. Foi o que ele começou. Isso não é comunicação, irmão. É um ato de comunicação, não é a comunicação como deveria ser, né? Mas assim, ele não tá passando para a bolha dele. Né? Não, é um ato de comunicação, isso é inegável. Mas assim, é um ato de comunicação. Todo agora, ato de comunicação, eticamente, ele tá se comunicando bem, entendeu? Isso é uma mensagem, mas comunicação é mais do que você ter uma pessoa que vai transmitir, a transmissão da mensagem e o receptor. A comunicação, ela é a transformação da mensagem. Sim. E aí é o seguinte, essa mensagem que Bolsonaro passa é uma mensagem que qualquer criança e que qualquer pessoa que não tenha, que seja um psicopata, passa. Então, assim, você não pode dizer que a pessoa é um bom comunicador porque ela está tratando das coisas mais, das entranhas, do lugar mais reprovável do ser humano. Porque assim, a gente não nasce homem, a gente se torna homem. Sim.
A gente não nasce mulher, nós nos tornamos mulheres. Porque se a gente for responder a cada situação com o nosso fígado, aí a gente não vai estar sendo homem de Sim. verdade. Homem de verdade, amigo, é aquele que percorre todo o caminho, né? Que passa desde o nascimento, a educação, aos hormônios da adolescência, ao aprendizado do trabalho, quando você tem 18 anos, 20 anos, 25 anos, o amadurecimento. Você erra, Um processo. fazendo um bocado de besteira, tendo aqueles hormônios, mas você chega. Um cara que chega a 50, 60 anos de idade e não se tornou homem de verdade, uma pessoa que valoriza a sabedoria e o conhecimento, isso aí tá agindo como se fosse um macaco. Sim. Isso aí tá um Neandertal. Porque são só reproduções daquilo que fazem da gente vivo. Daquilo Sim, que a gente tá vivo. sim. Comer, beber, Instinto, né? ir no banheiro. Fazer, É algo que não depende de raciocínio, é o- instintivo. o que é que os principais filósofos da humanidade, inclusive Jesus, mas aqui eu quero falar de um cara que escreveu um livro chamado A Metafísica do Poder, a Metafísica dos Costumes, Kant. Ele falava isso. Ele dizia que nós não nascemos homens, nós nos tornamos homens. Sim. E que assim, você fazer achar que você tá vivo é você ser homem, você tá totalmente equivocado. A gente não nasceu para ser feliz. A gente nasceu para pensar. Porque ser feliz. E pensar geralmente não deixa a gente feliz. Não, por exemplo, o que é Ou que uma coisa aquele ou outra. Clóvis de Barros falava? Você pega. Quanto mais Você sei, pega mais Spinoza, sofro. por exemplo. Você tem o seu estado de potência. Ou você acorda. Aí você come um brigadeiro. Aquele prazer que você sentiu em comer o brigadeiro. Você satisfez a necessidade, né? Aí você come o segundo brigadeiro, o terceiro brigadeiro, o quarto brigadeiro, o 10º brigadeiro, 20 brigadeiros. Você nem mais você vai enjoar, irmão. Não Então tem a nem gente mais não pode- graça. A felicidade não é completar o desejo, como naquela forma que Platão falava. Sim. O que é que se dizia? O que é que o ser humano quer? Geralmente aquilo que ele não tem. Então, se você não pensa naquilo que efetivamente te transforma um homem, né? Eu falei até numa palestra para Suíca uma vez, falei para ele assim, rapaz, sabe o que é que eu fico feliz de ser seu amigo? É que um homem bom, ele cuida de si, né? Um homem massa, top, que você pode admirar, ele chega e cuida da sua família. Sim. Mas um cara excepcional, ele não se preocupa só consigo, com sua família, ele tá preocupado com todo mundo. Ele tá preocupado com a criança que tá passando fome na rua, com a velhinha que não tá, ele sai do carro, vai ajudar a é isso aí. velhinha a atravessar a rua. Isso aí que é isso aí. Isso aí que é isso. Aí, graças a Deus, infelizmente perdeu a eleição, É. né? Cara- Mas um cara espero, muito bom. eu tenho certeza que Faz vocês também parte. são assim, eu não estaria aqui. Eu quero construir amigos dessa pegada aí. O viu? papo aqui já foi levando, já tá com mais de 1h30, viu, de programa. Rapaz, eu acho que tem que deixar um pouquinho pra voltar, né? vamos deixar um pouquinho pra gente É voltar. essencial que a gente tenha, como você falou, a próxima Próximo papo. vinda com. A gente falou sobre o passado. A próxima vinda agora é fazer a parte 2 com vistas para o futuro. Para o futuro, até porque ano que O vem que o vai ter eleição. legislativo ano quer que vem construir, tem né? Vamos chegar um pouquinho mais pra frente aí, vamos falar sobre isso. Então, eu vou dar uma encerrada nesse primeiro episódio. Parte 1. Sabendo que a gente fará o segundo, já tá aqui combinado, já Não vai ser um filme, vai ser uma série da Netflix. uma série da Netflix, uma grande aula. Não tem jeito. Queria Vai ter agradecer que ter. por você ter participado desse nosso convite aí, que eu fiz em cima da hora pra você, mas você tá aqui, chegando junto. E eu queria que você contasse também um pouquinho pra gente, botar suas redes sociais, para quem quiser procurar você, para poder, um vereador que tá nos assistindo, um assessor de um vereador, presidente de Câmara que quiser trazer. Beleza. Eu pra acho que você. uma das minhas principais características para quem quiser me procurar aí é só procurar Paulo Maneira aqui, que um dos meus benefícios é ser amigo desse cara, né? Eu quero agradecer muito aqui o Muqueca de Política, porque botaram o Lula fritando aqui, é um povo. É um povo. É um povo. É o Lula povo, não, o por povo favor. o povo que tá fritando aqui, mas tá aquecendo os Exatamente. tentáculos para poder Nós fazer. temperamos o povo aqui para ver se o povo
Exatamente. Agradecer Gilson Fernandes, agradecer a Paulo Maneira e dizer que quem quiser bater um pouquinho mais de papo, né, manda aí um oi, dá uma curtida, compartilha aí essa mensagem para os colegas. Meu Instagram é @Breno Valadares, né? Eu acho que digitou Breno Valadares nos lugares aí, vai ver o LinkedIn, vai ver lá as redes sociais. E eu quero, mais do que a gente manter esse contato pelas redes sociais, né? Eu acho que a gente formar essa frente, né? De pessoas que têm esse desejo de fazer essa transformação necessária através da único lugar que pode transformar o mundo, que é através da política, né? Então, estamos juntos, independente de você ser de A a Z, do partido A a Z, conte também com a Comissão Especial de Processo Legislativo da OAB. Viu? Ela está aberta para você, advogada, advogado, o vereador, assessor, que queira continuar lá como colaborador. Temos auditores, temos grandes pessoas lá, grandes nomes, né? Temos aí mais 3 anos pela frente com a OAB. E também outros espaços, né? Temos o Edlei na Band, você que queira não só dar entrevista aqui, né, no Boqueca de Política, mas queira também falar pro Edlei, pra Band e outros espaços que a gente faz parte também, né? A gente tá aí aberto, né? Lá ele. Lá ele mesmo, eu pensei aqui agora, eu falei, porra, logo na hora de ir Maravilha. embora. Vamos ficando por aqui, então, né? Até a próxima, viu? Tá Até a marcado próxima. já. Valeu. Tamo junto, viu? Um abraço, meu povo. Aí.